Olha, Diego, bem, enfim, o Conselho de Ética decidiu por essa suspensão, mas, assim, os senhores deputados que me desculpem, mas eu acho a punição leve. Eu acho que esse deputado deveria ser expulso. Já disse isso sobre o deputado Gustavo Gayer, que passou impune depois de dizer que a ministra Gleisi Hoffmann participaria ali de um trisal junto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Mota. O que está acontecendo com a ministra Gleisi Hoffmann, isso é independente, tá, de qualquer discussão que tenha tido lá atrás sobre se ela era ou não era a pessoa adequada para estar no cargo. Isso aí passou. O que está acontecendo com a ministra Gleisi Hoffmann hoje são ataques de misoginia por parte de pessoas dentro da Câmara do Deputado. A ministra sendo alvo de ataques machistas e ataques misóginos, ataques inaceitáveis, do mais baixo calão. E isso tem que parar. Então, no deputado Gustavo Gayer, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tinha dito que ia entrar com uma representação contra ele no Comitê de Ética da Câmara dos Deputados e não entrou. Aí a ministra Gleisi Hoffmann pediu à Procuradoria-Geral da República, pediu ao Ministério Público, entrou com uma queixa-crime. O procurador-geral Paulo Gonet, se não me engano, antes ou antes de ontem, propôs uma audiência de conciliação. Um negócio, assim, absolutamente inacreditável, porque como é que você vai colocar a vítima diante do agressor para pedir uma audiência de conciliação? Você vai expor ainda mais a vítima, que a defesa da Gleisi, obviamente, não aceitou. Então, assim, um comportamento do procurador-geral que, assim, eu não entendi. E aí, agora, diante dessa outra ofensa do mais baixo calão, a Câmara ia suspender o deputado por 6 meses, depois suspende por 3 meses. Eu acho a punição branda, eu acho que esse tipo de ofensa é gravíssima, deveria ser punida com expulsão, porque isso precisa ser um exemplo. Por que a ministra, mulher da Esplanada, que é a ministra mais forte, certo? Porque está nas mãos dela ali, toda a articulação política está sendo alvo de tanta e tão baixa misoginia por parte dos senhores deputados? Concorda, Andresa? Concordo, acho que é uma punição muito branda, né, para o que ocorreu e poderia ser um momento também de um corte, né, de um recado duro da Câmara de que não aceitará mais esse tipo de comportamento. A gente está vendo desde a época do Arthur Lira se repetir, né, essa baixaria ali na Câmara. Acho que porque eles também estão tendo, não têm o que fazer ali, né? A gente vê que a Câmara está completamente paralisada desde fevereiro, né? Nada se faz ali. O presidente da Câmara e do Senado estão no exterior a todo momento. Agora o Alcolumbre vai ficar 10 dias de novo no exterior acompanhando o presidente Lula. O Hugo Mota vai viajar para Nova York, né, em outro evento aí que a Raquel divulgou hoje. Acho que depois a gente vai falar mais um pouquinho disso. Enquanto isso, a pancadaria está correndo solta ali na Câmara e nada acontece. Então, seria um ótimo momento, está perdendo uma oportunidade da Câmara para poder demonstrar que não se aceita mais esse tipo de atitude. Nós, mulheres, enfrentamos, né, infelizmente, ainda muito machismo por parte dos homens, e quando isso parte de um parlamentar, que é quem tem que fazer as leis, inclusive, né, com relação a feminicídio e outras questões envolvendo as mulheres, isso é muito complicado, é muito perigoso, né, porque é essa pessoa que está lá que vai fazer esse tipo de lei. Por isso que é importante, quando a gente for votar, eleger mais mulheres, para que a gente possa, né, levar também essa visão feminina aí para dentro do Congresso para equilibrar um pouco. Eu não tenho aqui de cabeça o número, né, desproporcional com relação a homens e mulheres ali no Congresso, mas faz toda a diferença, né, Diego? É, verdade. O Couto, quer complementar? Quero sim. Diego, eu acho que é muito pouco 3 meses de suspensão para o conjunto da obra desse deputado, que é um provocador, um cafajeste. Ele não faz outra coisa desde que assumiu a cadeira dele. Na CPI da Covid, ele aprontou para burro, ficava gritando o tempo inteiro, não deixava ninguém falar. Eu queria perguntar para o Felipe como é que ele compara essa atitude agora, né, da suspensão por 90 dias do Gilvan com a cassação do mandato que está quase determinado já do Glauber Braga, né?
isso que tudo que o prontuário do Gilvan da Federal é muito pior que o do Glauber Rocha, do Glauber Braga, sabe, que teve uma desavença lá com o sujeito que ofendeu a mãe dele. Esse aí ofendeu colegas, deputados, e o presidente da República. Sabe, e como é que pode a mesma comissão de ética, a mesma Câmara, punir um com cassação e esse outro aí com 90 dias? Não é 3 meses, ele tinha que ser suspenso por 3 anos, ou então, como disse a Raquel, ser expulso de uma vez da Câmara. É isso aí. Quer complementar também, Raquel? O o Coach fez Felipe. uma pergunta ao Felipe. Vai lá, Felipe, perdão, estava distraído. Vai lá, Felipe. Não, eu quero complementar com o que todos vocês falaram, que o deputado, agora suspenso, tem um histórico. Ele já foi punido quando era vereador em Vitória, no Espírito Santo, por xingar uma colega vereadora. Ele também foi punido por xingar a vice-governadora do Espírito Santo. Inclusive, foi ressaltado na sessão do Conselho de Ética de que ele nunca teve uma situação de confrontar um homem, ou raramente isso acontece, mas que ele tem como alvos as mulheres. E foram citados essas duas situações. Quanto à pergunta do Coach, eu sou repórter, para mim é mais complicado comparar, mas eu vou te dizer o que o pessoal do PL fez. Eles exploraram duas coisas, o corporativismo da Câmara e essas contradições que existem aqui no Congresso Nacional para fazer a defesa. Eles disseram que o Gilvan não ia perder o mandato, no caso, que a proposta ter 6 meses, mas que o Quaquá deu um tapa no rosto. O Quaquá é um deputado do PT, que agora é prefeito, ele se licenciou, foi eleito prefeito. Ele deu um tapa num deputado republicano dentro do plenário e nem representação teve. Eles usaram o fato do Janones fazer rachadinha, admitir que fez, e não ter punição. Então, eles usaram dessas contradições, eles usaram também o corporativismo, dizendo que no futuro pode ser um parlamentar da esquerda, para tentar fazer essa costura interna, que pelo jeito deu certo, porque ontem a sugestão era de uma punição de 6 meses de suspensão, virou 3. Eu deixo para vocês avaliarem, mas a defesa do Gilvan usou esses argumentos. Raquel. Então, Diego, Felipe traz 2 informações para a gente muito importantes, né? Primeiro, a reincidência desse parlamentar contra as mulheres, né? Ele usa disso como arma, né? As agressões são utilizadas por ele como arma para reverberar nas redes sociais, porque isso, infelizmente, dá voto nessa época de mídias sociais. Ele usa como alvo as mulheres, né? Pela cultura patriarcal, porque é mais simples, porque encontra, reverbera na sociedade. E o que o Felipe está trazendo, que é essa argumentação da defesa dele e ali dos partidários dele do PL, essa comparação entre a agressão física e a agressão verbal, é algo que eu também já ouvi, né? Não, mas isso foi apenas uma agressão verbal. Como alguém vai ser punido com uma cassação, uma expulsão por uma agressão verbal, se o outro deputado, o outro fulano não foi punido com o mesmo rigor por algo que foi uma agressão física? Gente, quando você tem abuso psicológico, principalmente na questão de gênero, o abuso psicológico, o abuso moral, ele é muito grave. Ele provoca danos muito graves para muitas mulheres em todo o país. Então, o dano que você provoca para uma mulher, quando você faz um abuso moral, quando você faz um abuso psicológico, ele é gravíssimo e ele não pode ser minimizado. Então, o dano que você provoca para a imagem da ministra e para ela também como pessoa, como mulher, ao ser xingada de prostituta, ao dizer que ela faz parte de um trisal, é tão ou mais grave do que um dano de um deputado que bateu na cara um do outro. Felipe, para complementar agora, para encerrar contigo, o que acontece a partir de agora? Está suspenso a partir de hoje o deputado? Como é que funciona esse trâmite? Tem que publicar, ele é suspenso e perde tudo. Ele perde salário, perde os funcionários de gabinete, como se ele tivesse recebesse um cartão, sai e só volta aqui 3 meses. É como se ele não existisse durante esse tempo. Nem ele, nem seus funcionários, nem sua estrutura, nada. É isso, né? Podia ser pior, como a gente analisou aqui. Valeu, Felipe. Um abraço para você.